Olá, muito bom dia, amigo pecuarista. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março. E hoje nós vamos falar sobre os confinamentos da JBS com a equipe de Castilho, no interior do estado de São Paulo. E claro, hoje é quinta-feira, portanto, é dia do especial sobre ovinocultura aqui no Balcão do Boi. E o tema de hoje será a sanidade ovina com o médico veterinário, Dr. Tiago Galina. Vai falar conosco direto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E mais, nós teremos a meteorologia para as áreas de pecuária e lavoura. E, claro, todas as informações aqui dos remates do Canal Rural. Para iniciarmos esta quinta, vamos de Conexão JBS. Já com a gente está o Luciano Obsi, gerente de confinamento da JBS lá de Castilho. Olá, Luciano, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Devanir, tudo bem? Que bom, que bom, que bom. Me diz uma coisa, nós temos falado muito sobre as vantagens do confinamento e muita gente entendendo essa condição, entendendo essa ferramenta de trabalho. Agora, em todas as participações, é importante a gente chamar a atenção do produtor para conhecer em loco, né, para fazer os cálculos e entender essa questão de custo, porque são várias modalidades do confinamento, né, Luciano? Com certeza, Devanir. Bom dia a todos os amigos pecuaristas. A gente tem que sentar, né, Devanir, junto com o amigo pecuarista, com o nosso parceiro, fazer conta, que tipo da modalidade, os animais dele, que tipo que são os animais, machos, fêmeas, animais inteiros, castrados. Então a gente tem que sentar, né, Devanir, para começar o negócio. O parceiro conhecer o confinamento, estamos de portas abertas, pessoal, nossos parceiros pecuaristas virem aqui conhecer a estrutura, ver os animais, entendeu, Devanir? Animais que estão em fase de adaptação, fase de crescimento, em fase de terminação, enfim, conhecer todo o nosso trabalho, entendeu, Devanir? Luciano, porque muitas vezes o que eu chamo a atenção é que não só falar exclusivamente essa conversa que você tem com o produtor, não se fala exclusivamente sobre confinamento, mas essa troca de informações numa gestão geral da propriedade. Você vai falar de reposição, de volume de animais por hectare, o que ele tem na fazenda de pastagem, enfim, essa troca de informações e que vai viabilizar ele terminar ou mandar os animais mais zerados para o confinamento, desocupa a fazenda, ganha dinheiro de outras formas também, não é mesmo? Com certeza, Devanir. É uma forma da gente se aproximar do amigo pecuarista e junto com ele fazer conta, né? Você pega agora em maio, começa as desmamas, né? Às vezes tira as boiadas zeradas das fazendas, manda para o confinamento. Como você falou, fazer uma programação em relação ao custo-benefício, né, Devanir? De quantas cabeças por hectare, animais mais jovens, maior quantidade, tirar os bois mais zerados, fazer a terminação de um boi que ia demorar no pasto aí 8, 9 meses, fazer essa terminação em 90 dias, né, Devanir? Enfim, fazer uma conta real para o amigo pecuarista, né? E mesmo porque ele continua sendo o dono do gado. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, gente, existe o antes e o depois, né? A hora que a boiada sai da fazenda, e aí você vai acompanhando isso lá no confinamento, isso fica gravado na memória do produtor para que ele também tome as ações futuras, né, Luciano? Com certeza, Devanir. Até eu comento com meus parceiros, o boi é seu, fica à vontade, vem aqui nos visitar, dia de sábado, domingo, não tem dia, não tem hora, a gente está aqui para atender, Devanir, para acompanhar a boiada, para ver os consumos, enfim, o pecuarista fica à vontade, entendeu, Devanir? A gente somos parceiros, nós estamos aqui para fazer a terminação do animal dele, entendeu? E melhorar o ganho, né? A rentabilidade do negócio, ganhar din-din, ganhar dinheiro, bom negócio. Luciano, você tem algumas imagens aí que você trouxe hoje para ilustrar o nosso bate-papo. O que você tem de imagem aí?
Sim, Devanir. A imagem aí dos animais no curral aí, animal com entrada de 330 quilos, e depois animais aí já com 70 dias de coxo, não vão ser abatidos com 95 a 100 dias. Ela está com 70 dias aí hoje, esses animais. Então você vê como que mudou, né, Devanir? Que cada um, né? Ô, rapaz, isso é bacana. Aí, foi bom que eu já toquei nesse assunto hoje do antes e o depois. Tá aí uma amostra de 70 dias. Vamos deixar um pouco mais essas imagens aí para o Luciano tecer esses comentários. Aí aquelas imagens de quando chegou a boiada no confinamento. Vamos ver essa boiada 70 dias depois. Pode colocar na tela essas imagens aí para o Luciano tecer os seus comentários. Aí... Luciano, o trem mudou demais, menino do céu. Mudou. Essa boiada está com 72 dias no confinamento, Devanir. Elas são 600 animais de um parceiro nosso aqui. E ela veio de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, 300 quilômetros do confinamento. E está aqui, temos ajuda no questão do imposto, devolvemos 80%, o frete, enfim. O parceiro tem que vir, a gente conversar, fazer conta junto. O nosso trabalho está ilustrado aí na foto, né, Devanir? Foi o acabamento no animal, né? Rapaz, Luciano do céu, essa foi a melhor. Essa foi a melhor, mostrando justamente a gente não só falar, mas tá aí a comprovação. Luciano, para nós fechar, parabéns pela iniciativa, viu? Adorei. E olha, e não precisa nem perguntar a satisfação do cliente, né? Essa parte eu posso pular ou qual foi o comentário que ele fez contigo ao ver essas fotos aí, Luciano? Não, parceiro nosso aí, está muito contente. Os animais corresponderam bem. Nós também fazemos nosso melhor, né, Devanir, tipo assim, para o parceiro ter lucro, né? A gente tem que ser parceiro, tem que ser bom para ambas as partes. Perfeito, é isso aí. Então, que maravilha. Luciano, eu quero te agradecer mais uma vez, parabenizar você, toda a equipe aí do confinamento de Castilho e lembrar o nosso telespectador que a JBS possui o confinamento em Guaiçara, pertinho de Lins. Esse confinamento que o Luciano é o gerente e o Castilho que nós estamos falando nesse momento, que inclusive essas fotos aí, né, mostrou bem. Depois nós temos Terenos, Mato Grosso do Sul e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Luciano, um ótimo dia a você, muito obrigado, bons negócios sempre. Isso aí, Devanir. Eu quero convidar todos os amigos pecuaristas aí, estamos de portas abertas para receber aqui, só ligar para a gente, o telefone está aí, e a gente tomar um café aqui e fazer um bate-papo. Que maravilha, show! Valeu, obrigadão. Bom dia, tchau, tchau. Obrigado, você também. Tchau, tchau. Luciano, bacana essas imagens aí, viu, gente? Muito bem, nós vamos tocando a nossa próxima... eu vou inserir ela no bate-papo, que com certeza, se eu a conheço bem, ela está sorrindo porque essas imagens que o Luciano trouxe hoje, aí fechou, passou uma régua e tchau, né? É a Josi Godrin que vai falar conosco sobre o confinamento também. Eu não disse? É isso mesmo, né, Josi? Que imagem linda, né? O antes e o depois. Eu fiquei muito satisfeito com essas imagens aí. 72 dias, tem nem o que falar, né? Bom dia. Bom dia, Devanir. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Depois daquela quarta-feira de cinzas, nada como falar sobre confinamento para a gente ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, e num curto espaço de tempo. Você viu a boiada quando chegou, 72 dias depois, o estágio que está. Então, é isso. O Luciano disse muito bem. Gente, não tem sábado, não tem domingo, o boi não vai sair de lá. É ir lá visitar, ver, contemplar o que está acontecendo de bom, né, ô Josi? É o tapete vermelho estendido mesmo, Devanir. Não tem sábado, não tem domingo, não tem carnaval, não tem feriado. E é isso que a gente quer, ganhar dinheiro junto com o pecuarista, sentar, tomar um cafezinho, explicar, colocar em planilha, tudo o que o pecuarista precisa. E a vantagem ainda é que não tem desembolso logo no começo que você coloca os seus animais nos nossos confinamentos, né, Devanir? É só quando abate os animais que num acerto a gente faz os descontos e paga se for
na diária, na parceria, na arroba produzida, a modalidade que o pecuarista escolher. Morte e vacina também é por conta do confinamento e o pecuarista ainda tem preferência de escala nas nossas unidades da JBS. Aumenta o desfrute, aumenta o faturamento e todo mundo feliz. E uma conta simples, o dinheiro que você ia gastar para comprar grãos e alimentar esses animais, você manda essa boiada para o confinamento, pega esse dinheiro e compra reposição. Quer dizer, ele não desembolsa dinheiro para terminar a boiada, né, para transportar essa boiada, e aí repõe bem, repõe com bezerro de qualidade. Então, são só vantagens para ganhar dinheiro, né, Josi? Exatamente, e não é só lá em Castilho, é em Guaiçara, é em Terenos, é em Lucas do Rio Verde, e o pecuarista pode também fazer contrato com a gente no preço fixo ou no afixar, que é o CPEA do dia da região. Então, é tudo muito bem explicado, tudo muito bem negociado, para ninguém sair perdendo. Tá certo. Telefone do Bom Negócio, 11... 99284-1499. Manda um WhatsApp pra gente fechar um bom negócio. Tchau, tchau, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, até amanhã. Amanhã é dia de resumo, hein? Amanhã tem resumo, não esqueceremos. Obrigadão. E a Josi Godrim falando direto da mesa de boi a termo aqui da JBS de São Paulo. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o Conexão JBS, porque a partir de agora nós vamos trazer aí todo esse trabalho da ovinocultura, né? Hoje nós temos o especial ovinocultura aqui no Balcão do Boi. Hoje eu vou conversar com o Dr. Tiago Galina, da Universidade lá do Rio Grande do Sul de Uruguaiana, tá bom? Não perca, daqui a pouquinho. De volta com o Balcão do Boi e a partir de agora nós vamos ao nosso especial sobre ovinocultura. Hoje eu vou conversar com o Dr. Tiago Galina, ele que é médico veterinário e professor da Universidade Federal do Pampa Uruguaiana, do Pampa Uruguaiano, lá no Rio Grande do Sul, e o tema hoje será sobre sanidade ovina. Olá, doutor Tiago, primeiramente, muito obrigado por estar nos atendendo, um bom dia. Que bom nós podemos ter os seus conhecimentos para tratarmos sobre a ovinocultura. Bom dia, Devanir. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui pelo canal Rural, né? E eu fico muito feliz em poder colaborar ou tentar dar algumas opiniões, alguns conceitos, conversar com a turma aí que tem solicitado esse trabalho. Então, eu fico bem contente de ter essa oportunidade. E especialmente tenho que agradecer, né, iniciando esse debate, esse programa, ao Camozato, né, que foi quem viabilizou e fez a canalização desse trabalho, né. Então, eu agradeço muito a ele, que trabalha no grupo Pensando Cordeiros, junto com a família dele e tantas outras equipes que colaboram. O Daniel, a Daiane Almeida, o Eduardo Amato, que já esteve no programa recentemente. E essa turma toda aí tem alavancado a ovinocultura aqui no sul do Brasil, especialmente dando ideias e fortalecendo essa cadeia da ovinocultura. Então, fico muito agradecido de ter essa oportunidade de trocar uma experiência, uma ideia com vocês. Isso é importante, doutor, os agradecimentos que o senhor fez, e aqui vale também as nossas observações, que quando nós sonhamos com esse especial sobre ovinocultura, foi numa visita do André Camozato, e ele prontamente entendeu e começou a mobilizar todos os senhores. Então, todos, a Daiane, o próprio doutor Tiago, que tem outras ações, ele como professor, mestre da universidade, dedica o seu tempo como uma forma de doação em prol da ovinocultura. Então, ao senhor e a todos que fazem parte do especial ovinocultura que o senhor citou, o senhor nomeou cada um deles, realmente o nosso muito obrigado. Bom, doutor Tiago, aspectos que envolvem a sanidade dos ovinos. Antes de falarmos especificamente de cada categoria, mas existe um conceito sobre sanidade da parte ovina. O que o senhor pode colocar para o ovinocultor que nos acompanha? Quem já é o ovinocultor e quem pensa em começar na atividade?
começando então, Devaneiro, nós aqui no Sul, aqui na universidade, nós trabalhamos num grupo chamado CTPEC, que é o Centro de Tecnologia em Pecuária, e a gente compõe, especialmente eu vou citar o nome da professora Daisy Castagnara, que ela trabalha com bem-estar animal e nutrição. Esses são o primeiro pilar, quando a gente pensa em ovinocultura, independente da categoria de ovinocultor, se ele é comercial, se ele é genética, se ele é por hobby, qualquer um dessas atividades e tantas outras que estão envolvidas dentro da ovinocultura, o primeiro ponto é a nutrição e bem-estar animal. Apesar da ovinocultura ser uma atividade pecuária muito antiga, data de mais de 8.000 anos antes de Cristo, a ovinocultura ela tem essa tradição, essa trajetória onde os pastores conduziam os rebanhos aos melhores pastos e à proteção dos predadores. Hoje em dia a gente tem uma limitação, né, porque a ovinocultura tem sido reduzida, especialmente aqui no Sul, em detrimento do fortalecimento de culturas como a soja, também florestamento e outras atividades agrícolas. A ovinocultura ela tem sido um pouco massacrada, apesar de por uma década, na década de 70, 60, 80, até ter o declínio da produção, em função especialmente da crise da lã. Aqui para o Sul foi muito importante. A ovinocultura ela tem sido um pouco massacrada e deixada como segundo plano, apesar de por muito tempo ter pago muitas contas. Mas fica esse alerta que o primeiro ponto, em qualquer sistema que nós vamos falar de sanidade animal, que a nutrição vem em primeiro plano. Independente de qual raça eu quero criar, algumas perguntas são feitas, qual a melhor raça, o melhor cruzamento, tem que ser qual a raça se adapta à tua região e até o ecossistema de planta, né? Ou se tu tem como produtor fornecer alimentos concentrados a um custo viável, isso determina primeiro a raça. Mas, contudo, a gente pensa primeiro em a sanidade vai ser adequada se tiver nutrição. E claro que nos dias de sempre, não é nos dias de hoje, a gente tem que pensar em bem-estar animal. Providenciar sombra, providenciar água de qualidade, o alimento de qualidade. Então, esse grupo que a gente participa aqui não é só também a professora Daisy, que trabalha nesse foco, nós temos o Ricardo Aigen e o professor Guilherme, que compõem o nosso grupo na área de gestão e reprodução, especialmente lidando com os temas do campo. Todos nós concordamos que o tema bem-estar animal e nutrição vem em primeiro plano. Depois a gente compõe as outras partes dessa equação, que é manter uma reprodução adequada e também fazer o movimento de caixa e o fluxo desse volume do negócio em relação à gestão. Mas todos os contextos são voltados a essa parte nutricional e ao bem-estar animal. E depois a gente lida, então, com a parte de sanidade, que a gente pensa primeiramente em prevenção. Agora, quando nós falamos na parte sanitária, no protocolo sanitário, doutor Tiago, nós obrigatoriamente precisamos separar as categorias, ou nós podemos falar de protocolo sanitário como um todo, para os reprodutores, para as matrizes, para as borregas, enfim, para os borregos. Como é que nós podemos tratar o protocolo sanitário? Bom, as doenças, de uma maneira geral, elas podem estar dentro do sistema de produção, como é natural a gente encontrar isso em relação à verminose ovina e caprina também, mas a verminose é algo que está presente em todos os lugares onde tem criação desses animais. Mas, porém, outras doenças podem ser introduzidas com a aquisição de reprodutores ou reprodutoras ou reposição, ou até mesmo aqueles sistemas de confinamento onde se compra animais de diferentes áreas. Então, primeiro ponto, não comprar esse problema junto com a aquisição de reprodutores. Algumas doenças muito sérias são adquiridas e, especialmente quando a compra ela não tem uma fiscalização e nem uma rotina de diagnóstico. Por exemplo, brucelose ovina, que está muito ligada aos machos e causa infertilidade, especialmente aos carneiros, né? É uma doença que pode ser adquirida junto ao rebanho, para o rebanho com a aquisição de machos não testados. Outras doenças que estão, fica até vergonhoso falar, mas é possível comprar rebanhos com piolho, e uma doença que está prevista na legislação
como banhos obrigatórios e revisão na hora de aquisição, são doenças que não podem ser adquiridas. Outras doenças, como ectima contagiosa, a gente vai falar mais adiante, que é uma doença vírica, tu pode não ter na propriedade e tu tem o fator predisponente, que são as lesões causadas por pastos grosseiros, e o vírus é introduzido, um vírus que dura muito tempo na pastagem. A podridão de casco é uma doença bem frequente aqui no sul, nas épocas chuvosas a gente tem visto bastante essa doença, uma doença que deteriora o rebanho, ela é introduzida. Então, o primeiro passo, antes de falar das categorias, é qual é a qualidade, qual é a segurança dos animais que eu estou comprando em termos de saúde. Então, uma quarentena para esses animais, uma observação de perto, especialmente na parte podal, na parte de lesões orais ou lesões que já foram cicatrizadas, especialmente falando do ectima contagioso, do exame do velo dos animais, da lã, para a presença de características relacionadas a piolho, a origem da propriedade. Isso vai fazer parte dessa quarentena, é a compra adequada. Ultimamente tem visto aqui no sul a presença de um parasito muito antigo, que era mais frequente, agora parecia estar calmo ou não aparecendo, que é a sarna ovina, uma doença extremamente que acaba com o rebanho. Ela tem acontecido aqui no sul, e ainda bem que tem a Secretaria da Agricultura que trabalha nessa área de fiscalização e consegue identificar e sanar esses focos. Mas, primeiro, a gente não pode adquirir doença de fora. Então, comprar animais com histórico de doenças podais dos cascos ou com propriedade que tem negligência, problemas sérios de verminose, de uso de vermífugos inadequadamente, isso vai trazer, com certeza, algum problema para casa. Então, o primeiro ponto é a quarentena, né, Devanir? É trazer animais saudáveis e de propriedades com históricos com animais saudáveis. Antes de falarmos sobre cada categoria, essa questão de lotação, poderia ser tratado quando nós falamos de manejo e instalações. Como é que seria essa questão do manejo e das instalações para se evitar a superlotação, porque isso iria proliferar esses problemas? Não há dúvida, né? E qualquer espécie animal, não importa se seja ovina, caprina, humana, aviária, suína, não importa. Quando se aumenta a lotação, que é a unidade de animais por área, a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul muito com hectare, né? Ontem me fizeram uma pergunta com alqueire, aí eu fui dar uma procurada, né? Porque, desculpa não saber quanto alqueire, mas tem alqueire baiano, mineiro, paulista. E aí a lotação, né? O pessoal no início pensa assim, eu vou produzir uma pastagem nova que está sendo lançada, ou uma pastagem já cultivada, conhecida na região, que tem uma grande massa forrageira, um volume muito grande de alimento, e naquele momento parece que ela comporta e sobra alimento, né? Apesar do animal precisar daquela quantidade e o dobro ainda para ele escolher, naquele momento ilude que a gente tenha uma oferta e mantenha os animais com bom estado corporal, que é uma condição que a gente deseja, né? E aí, lá pelas tantas, aumento dessa quantidade de animais aumenta a contaminação. Quando a gente fala em verminose ou coccidiose, que ontem me perguntaram qual era o risco da coccidiose, que é a diarreia causada especialmente em cordeiros, ela está totalmente ligada às fezes dos animais. Então, quanto maior a lotação, maior a contaminação ambiental, e esses parasitos, de uma maneira geral, eles têm uma chance maior de encontrar o seu hospedeiro, que é a ovelha. Então, quanto maior a lotação, maior a chance de acontecer problemas. Isso vale para o confinamento, onde tu tem todos os fatores, ou quase todos, controlados, que é a nutrição, a oferta de água e o conforto da cama dos animais, mas ainda tu tem um volume de animais por metro quadrado muito grande. Então, o controle dos dejetos que propiciam o crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, também de moscas, isso com certeza aumenta o risco ou a chance de acontecer a doença. Então, a ilusão de caber 5 ovelhas por hectare, 10 ovelhas por hectare, 20 ovelhas por hectare, um pivô com irrigação que cabem 40 ovinos por hectare, uma massa forrageira muito grande, ele também traz consigo muito risco. Então, os animais que entram nesses sistemas de alta lotação, eles precisam estar extremamente saudáveis e com observação cada vez mais próximas. Então, e o risco sempre se aumenta. Então, a gente tem lidado com esse tema de lotação,
qual é a oferta forrageira e qual vai ser a lotação no período de defasagem ou de falta de alimento, que naturalmente, em alguns períodos do ano, são críticos na implantação de pastagens, ou até mesmo, e rapidamente, claro que a ovinocultura ela se amplia, porque a prolificidade do rebanho pode ser alcançada com uma certa facilidade, e aí logo tu tem uma lotação muito grande. E esses animais jovens, especialmente que compõem essa lotação grande, são extremamente sensíveis. Então, lotação e sanidade tem tudo a ver. A oferta forrageira ela pode ser ilusória, porque a gente tem um grupo de animais expostos à parasitose, especialmente com um risco muito grande. Tá, eu quero aproveitar e convidar o nosso telespectador a participar conosco, enviando as suas perguntas, as suas dúvidas sobre ovinocultura para a nossa equipe. Então, envie seu WhatsApp para o 11 943220886, ok? E aí nós vamos conversando, chegando às suas perguntas, às suas dúvidas, nós vamos imediatamente retransmitindo ao Dr. Tiago Galina. Bom, então já nós falamos sobre esses aspectos sanitários. Quando nós passamos para a questão da quarentena, a quarentena não se resume só quando você compra um reprodutor e antes de colocá-lo nas ovelhas ou nas borregas, você separá-lo. Existem critérios para isso. Existe uma localização melhor para essa quarentena? Como é que funciona? Eu recebo uns animais na minha propriedade. Essa quarentena precisa estar longe do rebanho? Quanto tempo? Todos esses animais podem estar juntos? Como é que funciona essa quarentena? Bom, é bastante complexo isso, porque nas instalações de ovinos, em alguns lugares, né, a gente tem criado os ovinos muito próximos à sede da propriedade ou localizada próximo. Detrimento de fatores aqui que convém citar, né, que é o roubo, predadores e esses conceitos aí negativos, eles trazem o rebanho para muito próximo ao setor e aí acabam conflitando ou muito próximos os animais, né? Quando a gente adquire um reprodutor, naturalmente a gente não expõe ele ao rebanho imediatamente, a gente espera pelo menos uns 10, 15 dias em observação e até mesmo adaptação desses animais, porque a manifestação das doenças vai depender do causador dessas doenças, né, do agente biológico. Necessariamente a gente não vai conseguir identificar uma lesão crônica ou uma doença crônica no animal que foi adquirido, porque foi inspecionado, foi revisado, e é difícil que ele manifeste imediatamente a doença. Tá? Isso é difícil dizer que essa quarentena ela tem um prazo de 40 dias, 10 dias, 5 dias. Mas uma observação mínima de uns 20 dias, ela deve ser, e a adaptação desses animais ao sistema, à região, e ele não deve ser contactado junto com o rebanho original, né? Até porque se comprar muitas matrizes ou muitos reprodutores, adequadamente esses animais devem chegar na propriedade, ficar contidos em um aprisco, numa mangueira. Provavelmente eles vão ser vermifugados com uma ou duas bases de vermífugos para não introduzir uma genética de resistência parasitária dentro do rebanho, porque eles contêm vermes que já foram submetidos a tratamentos lá na sua propriedade de origem. Então, eu creio que 10, 20 dias de observação dos animais, alguns problemas podais já são identificados, alterações na lã, alguma alteração na mucosa dos animais pode ser observada, e aí sim, se necessário, um exame clínico de um veterinário, ou até mesmo, pronto, agora vamos soltar junto ao rebanho para fazer o trabalho da reprodução, ou da coleta dos animais para fazer a reprodução. Creio que essa quarentena, ela tem muito a ver com as doenças características da região, né? E aí sim a gente tem uma segurança de soltar esse animal junto ao rebanho ou incorporá-lo ao rebanho. Tá certo. Doutor Tiago, eu já tenho uma pergunta aqui. Olha, o Jurandir Silva, sabendo que a maioria dos criadores de ovinos no Brasil são de pequeno porte, como são as tecnologias e a própria ciência tem chegado ao acesso a esses produtores? Se há um pensamento nesse sentido desses produtores. Não sei se a pergunta ficou bem clara. Bom, eu vou falar por algumas instituições aqui, eu vou ter a liberdade de falar por eles. A primeira é a nossa, que é o CTPEC, ele tem buscado difundir a tecnologia já caracterizada e fundamentada na ciência
para todos os produtores. A gente tem um site, o ctpecunipampa.com.br, e lá a gente aceita essas perguntas e pode mostrar respostas através de vídeos personalizados para esses produtores. Porém, a Embrapa, tanto a Sobral, lá no Ceará, quanto aqui da Embrapa Bagé e tantas outras unidades aqui no país, ela tem feito documentos extremamente simples, que é a circular técnica, que são acessíveis em termos de tecnologia, para que o produtor leia aquele documento, que é bastante uniforme a leitura, fácil de ler, e ele traz os aspectos principais aqui no país. Isso é um modelo que o Uruguai segue através do INEA e através do INTA. Também há outras unidades técnicas do Brasil, como a Zemater e tantos outros canais de transmissão, como o de vocês, como o Canal Rural que nós estamos falando, que tem essa possibilidade de responder. Tanto o pequeno produtor, quanto o médio, o grande produtor, que já sabe o que quer na sua produção, né? Qual é o tipo de produtor que ele é, se ele é subsistência, se ele tem um mercado a atingir, esse produtor vai sofrer das mesmas intempéries, as mesmas doenças que o grande e o médio vão surgir. As doenças não se inovam tanto assim como a gente acha. As doenças geralmente são as mesmas. São problemas oculares, são problemas podais, são problemas de verminose, são os principais doenças que interferem no pequeno e no grande produtor. O que difere? Difere que o sistema de manejo dessas áreas, da atenção dos pequenos produtores, é um pouco mais intenso, porque ele tem uma área menor e ele consegue observar mais claramente. O que dificulta, às vezes, o pequeno produtor é que algumas doenças crônicas o produtor acaba não eliminando esse animal problema do rebanho, e animais problemas, eles são, como diria a Daiane, então, um inquilino que não paga o aluguel. Esse animal que perpetua na propriedade, perpetua ineficiência e perpetua doenças. Então, esse pequeno produtor que pede auxílio a nós, eu creio que todos os canais estão abertos a respostas, e as respostas são individuais também, porque cada manejo, cada propriedade tem uma intensidade de produção distinta e uma seleção de animais e passando por esses problemas ao longo do tempo. Então, a gente tem essa resposta, ela é bastante ampla, porque ela não tem uma direção, mas a gente está disposto, sim, a responder essas dúvidas particulares, né? Não tenha dúvida. Bom, o Jurandir, você, assim como você e outras pessoas, outros produtores que queiram mais informações, eu não recebi a localização da sua propriedade, se quiser nos passar, e nós também podemos estar direcionando você às instituições aí para contribuir. Esse é o nosso papel, a nossa função, que nós queremos realmente é fortalecer vocês como criador de ovinos, tá bom? Bom, eu vou pedir ao doutor Tiago licença 2 minutinhos, nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. E aí, na sequência, nós vamos continuar o bate-papo falando sobre sanidade ovina aqui no Balcão do Boi. Rapidinho estaremos de volta. Estamos de volta com o Balcão do Boi desta quinta-feira e é dia do especial sobre ovinocultura. E vai enviando as suas perguntas. Hoje eu estou o entrevistado, o nosso orientador aqui da ovinocultura é o doutor Tiago Galina, médico veterinário da Universidade Federal de Uruguaiana, do Pampa Uruguaiana, ok? Bom, vamos seguir aqui o nosso bate-papo. Envie a sua pergunta, 11 943220886, tá bom? Bom, doutor Tiago, principais enfermidades a serem abordadas. Agora, isso tudo tem a ver com o direcionamento, se vai ser para lã, se vai ser para carne, como é que nós podemos colocar essa pergunta, doutor Tiago? Bom, assim, falando acho que pode ter uma pergunta, acho que no ar aí, o pessoal fez ontem pelo um grupo que eu participo no WhatsApp aqui, que é o Ovino 51, o pessoal pergunta bastante da raça, né? Então, volta àquele ecossistema. A gente sabe que raças de carne têm uma produtividade, uma precocidade maior, e são, de uma maneira geral, são selecionadas com esse propósito. A gente entende, então, que os seus animais foram selecionados para a produção de carne, que eles foram expostos a um ambiente contaminado, especialmente por parasitas, especialmente por vermes, e se eles mantiveram produtivos é porque eles são mais resistentes. É natural a gente pensar
que raças tipo carne, seus cruzamentos, são mais resistentes à verminose, especialmente. A gente entende, assim, que raças de tipo lã, se não foram selecionadas para resistência à verminose, naturalmente são um pouco mais frágeis. Em compensação, essas raças tipo lã são menores de porte, de tamanho, e elas, num sistema de produção com baixa oferta alimentar, elas conseguem se manter e se sustentar. Então, tudo tem a ver com nutrição, porque se tu tem uma raça de menor porte e tu tem uma oferta menor, ainda ela tem produtividade. Agora, se tem uma raça tipo carne, quer iniciar um programa de produção de cordeiros tipo carne, espere que você tenha a ter muita comida para ofertar, aí sim esses animais desempenham o papel produtivo e ainda assim conseguem ser resistentes aos fatores principal, que é a verminose ovina. Então, se tu tem uma raça tipo carne, tenha bastante comida, porque senão ele vai passar fome e a verminose, apesar de ele ter uma seleção mais longa em relação à resistência, ele vai acabar adoecendo. Independente da raça que for, tenha comida para alimentá-la. Agora, esse é o primeiro aspecto. E a questão da suplementação, são duas perguntas, tá? Inclusive, há 15 dias atrás, nós tivemos um telespectador, e agora, infelizmente, me fugiu o nome, perguntando sobre proteinado para ovinocultura. E a outra pergunta que eu coloco para o senhor quanto a essa questão de trato, de nutrição, é a utilização de farelados. Tem algum inconveniente? O que nós podemos falar sobre isso? Bom, toda suplementação, se o sistema de criação pagar essa conta, a suplementação, ela é bem-vinda, especialmente a proteína. Quando a gente fala em farelo, quando está composta essa dieta com farelo de soja, por exemplo, que tem um teor de proteína bastante interessante, claro que a proteína é determinante na resistência às doenças, porque todo o sistema de defesa do animal depende de proteína para fazer suas defesas ficarem mais ativas, vamos dizer assim. Então, todo momento que tu tenha a condição de alimentar, suplementar, isso for pago pela ovinocultura e dentro do teu negócio se pagar essa suplementação por uma oferta local, por indústrias próximas. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a produção de arroz e o farelo de arroz é um suplemento que pode estar disponível. Porém, ele tem um desequilíbrio de cálcio e fósforo muito grande. Então, precisa de uma dieta equilibrada em cálcio e fósforo, senão está fazendo um erro nutricional e isso acaba perdendo mais do que o que tu consegue retirar da ovinocultura, apesar de tu fornecer alimentos de qualidade. E claro, que toda a oferta de matéria seca ou de alimentos conservados dos animais tem um risco de contaminação, especialmente com verminose menor, porque se ele deixa de pastar, porque consome um alimento que melhora seu desempenho, ele reduz a taxa de infestação de vermes, especialmente. Mas a gente não está pensando que vai dar comida para resolver o problema de verminose. O problema de verminose são outros conceitos, trabalhar com lotação correta, obviamente com uma dieta adequada, e obviamente que a gente não vai depender só de vermífugo para tratar os animais. Se pensa em nutrição por fornecimento, a gente sempre pensa em equilíbrio, né, de proteína e energia para que esses animais cheguem ao desempenho que a gente deseja. Tá, nós estamos só aguardando uma telespectadora nossa, uma criadora lá de Venâncio Aires, que eu ainda não tenho o nome dela, mas assim, o doutor Tiago, inclusive, já se antecipou quando eu perguntei para ele quanto a essa questão de comida e de raça para corte. Então, mais informações nós podemos direcionar a senhora também para a equipe técnica que tem gentilmente atendido o programa Balcão do Boi para prestar todas essas informações em relação à ovinocultura de corte, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui agora, doutor. Eu gostaria que o senhor abordasse, então, essa questão das enfermidades, que são várias, né? Ou, pelo menos, algumas que o senhor já citou, mas dá um parâmetro geral, que são as especialidades que o senhor tem trabalhado, tem proferido nas suas palestras, né? Eu queria ser bem gentil nessa parte, gentil com quem está escutando, né? Porque de alguma maneira pode se tornar agressiva a resposta, né? E para alguns vai ficar a resposta não fica bem adequada. Mas eu vou pontuar 4 doenças, brevemente, então, que são impactantes no rebanho. Tá? Uma delas é podridão do casco, ou conhecida aqui no sul como foot rot, ou
Futi-Rut também, que é uma enfermidade gravíssima que acaba com o rebanho, que é aquela manqueira que os animais têm. Quando a gente examina os animais, ele tem um cheiro podre no meio dos cascos, acaba descolando o casco, e o pessoal inventa milagres para controlar isso. Não tem milagre, tá? Existe uma vacina que ajuda a redução dessa doença no rebanho, mas o principal é o descarte dos animais crônicos, tá? E esses animais são selecionados ao longo especialmente nos períodos secos de cada região. Os animais que são crônicos com essa doença devem ser descartados, devem ser engordados e trabalhados fora do sistema de produção para que seja feito um consumo na propriedade e tampouco vendido para os vizinhos, né? Esses animais não podem permanecer porque essa doença ela vai acabar perpetuando na propriedade. E ela é controlada basicamente com casqueamento, ajuda a identificar a doença, mas, sobretudo, ela permite que os produtos desinfetantes atinjam as bactérias que causam os micro-organismos que causam a doença. Então, o Futi-Rut se resolve com o descarte de animais crônicos, com o tratamento, não aquisição de animais com essa doença, obviamente, e com os animais que estão manifestando a doença através da colocar eles em pedilúvios, né, por pelo menos 10 minutos em sulfato de zinco. Qualquer outro milagre que o pessoal resolve fazer não é adequado. A gente sabe que existe sulfato de cobre, problemas aqui no sul com mancha-lã são relativos a essa, e não é o melhor produto, tampouco o formol, que não é permitido hoje mais usar, o pessoal adquire não sei como, e acaba intoxica os animais e o operador do sistema. O bom é sulfato de zinco, a gente bota 10% por 5 minutos dos animais saudáveis, ou a 10%, né? Então põe 10 quilos em 100 litros de água e coloca os animais expostos por 10 minutos. A mágica aquela de botar o pó, de fazer cal e tantas outras milagres assim que a gente vê na internet não são os mais recomendados. O que funciona é vacinação, descarte dos animais crônicos e o tratamento com pedilúvio. E esses animais têm que retornar a potreiros limpos, né? Porque a bactéria fica 15 dias viável no potreiro onde os animais contaminados estavam lá. E não tem mais o que falar, porque essa é a lição de casa. Não dá para conviver com Futi-Rut. Isso prejudica o rebanho de uma maneira geral. Isso não tem retorno, dá alteração no osso do animal. Os animais vão ficar para sempre assim atrasados no rebanho. Tá certo. Bom, só voltando um pouquinho na questão da nutrição, que chegou uma pergunta para nós aqui, do Robson Ribeiro, aí do Rio Grande do Sul. Ele está me perguntando o seguinte, pergunta para o Tiago, a melhor forrageira de verão para engordar cordeiros aqui no bioma Pampa, fronteira do Rio Grande do Sul, em menor tempo. Em menor tempo. Em menor tempo, a melhor forrageira. O que a gente tem tentado buscar, depende da região, aqui no bioma Pampa, aqui em Uruguaiana, por exemplo, nós temos tentado implantar Tifton e Gigs. A gente tem tido uma certa dificuldade, precisa de irrigação, né? Depende se tem condições de irrigar a pastagem ou não, mas as melhores forrageiras aqui do bioma Pampa são Campo Nativo Melhorado, onde tem essas leguminosas naturais, nativas, porque a gente tem expectativa de ter trevo e cornichão nessa época do ano, às vezes é bastante baixa. O campo nativo melhorado ele é difícil porque nós temos uma infestação de capim-anone aqui intenso no sul do Rio Grande do Sul, e a gente tem visto que pastagens de Tifton, especialmente Gigs, tem sido uma saída, e das anuais a gente tem feito milheto aqui na universidade e aqui na região. A gente tem visto em outras regiões, lá em Pedro Osório, região de Pelotas, sul do Brasil, sul do estado do Rio Grande do Sul também, né, a gente tem visto que o milheto tem um aporte, só que vai ter deficiência de proteína, então precisaria de uma suplementação. Todas as forrageiras elas têm bastante volume, podem chegar com rapidez e velocidade, só esses melhoramentos e diferimento através dessas consórcios de leguminosa e essas gramíneas que são adaptadas à região sul. Obviamente que essas gramíneas que eu citei antes, no inverno elas vão sucumbir, né? No inverno, obviamente, fica muito mais fácil as coisas, tem azevém e tem aveia, mas especialmente o azevém é a grande pastagem que a gente tem aqui no sul, associada ao cornichão e ao trevo, a gente tem um resultado muito interessante. Só que essas pastagens são priorizadas ao bovino de corte aqui no sul, né? Então a gente está com uma concorrente muito forte, né? Mas se elas pudessem ser oferecidas para ovinos, obviamente que cornichão, trevo
E as EVENs são as pastagens a serem implantadas ao longo do tempo, e as permanentes, com certeza, o Tifton tem se sobressaído nos nossos conceitos aqui, pelo menos nos meus, né? Bom, doutor Tiago, é uma pena que o nosso tempo já está se esgotando. Eu ainda teria aqui mais 6 perguntas para fazer ao senhor, então eu gostaria que, vamos fazer mais uma pergunta para o senhor, mas eu gostaria que o senhor também deixasse um endereço eletrônico para que o nosso telespectador busque tirar todas essas dúvidas, manter contato com os senhores aí. Mas assim, só para fecharmos esse bate-papo nosso, falar um pouco das doenças contagiosas, parasitas, problemas de confinamento, meio que geral para encerrar o nosso bate-papo hoje. Tá, ok. Bom, quanto ao endereço, a gente trabalha com o site do CTPEC, né, que é ctpec.unipampa.com.br. Nós temos um Instagram, que é o Parasito Unipampa, que é o que eu tenho no nosso laboratório, que a gente tenta responder. A gente pode responder por vídeos e deixar disponível no Parasito Unipampa as dúvidas particulares. Creio que seria um bom canal de boa difusão. E indo direto ao ponto das outras doenças que eu pensei em falar para o pessoal que confina, especialmente, foi a pergunta de ontem, né? Me fizeram, que eu tinha dito que eu ia estar no programa. Confinamento básico, a lotação adequada, cama limpa, adequada, água de altíssima qualidade e coxo, mas muito limpo, diariamente, 2 vezes por dia, porque lá se instalam as coccidioses. E, obviamente, a prevenção contra as moscas, né? As moscas, elas acabam transmitindo doenças bacterianas entre um animal e outro, até mesmo a coccidiose, que é a Eiméria, né, que é um parasito que está no intestino, e isso faz uma perda intensa no rebanho, dá diarreia nos animais, e a mosca veicula bactérias, especialmente aquelas bactérias que dão aquelas lesões no olho, como clamídia e micoplasma, também moraxella, que são aquelas doenças que o olho fica mais fica rosado e o animal fica lacrimejando. Isso é doença bacteriana, geralmente transmitida por moscas. No confinamento se resume às doenças infecciosas, né, as doenças de olho e as doenças de diarreia, porque são mais fáceis de adquirir via alimentação. Coxo muito limpo, a dieta adequada, a lotação adequada, a ventilação adequada. E um ponto mais traumático de toda a conversa, que daria todos os programas do mundo, que seriam a verminose. A grande pergunta, eu vou responder agora. Isso é pergunta de prova aqui na universidade. Qual o melhor vermífugo? Eu sei qual é o melhor vermífugo. O vermífugo melhor para a propriedade é aquele que você testou num laboratório ou que você testou no rebanho e ele reduziu a carga parasitária de dentro dos animais de vocês. Só tem uma maneira de saber, através de exame de fezes. WhatsApp, Facebook, internet não dizem qual é o melhor vermífugo, nem o vizinho, porque é para a realidade dele. Então, o melhor vermífugo que para mim funciona, não funciona talvez para o vizinho. Esse palpite deveria ser excluído automaticamente de qualquer rede social. Qual o melhor vermífugo? Isso não existe. O melhor vermífugo é aquele que você testou e na minha propriedade ele tem uma redução da população de vermes. A gente identifica o olho branco do animal, a papeira, o edema submandibular ou papeira, a gente pensa, isso é hemoncose, é o verme principal no Brasil, em todos os sistemas de produção tropical do mundo e subtropical, e a gente pensa, eu vou dar o produto à base de ivermectina, à base de levamisole, albendazole, monepantel, várias drogas, closantel, são várias drogas. O balcão da agropecuária é inúmeros produtos. Só que para minha propriedade só vale aquilo que eu testei para minha propriedade e lá funcionou. A verminose, ela mata o rebanho inteiro, ela mata animais de elite que tu compra e cordeiros então e animais jovens, borregos, sucumbem à verminose. Então essa a resposta que eu vim dar hoje talvez seja essa. Parem de escutar esse palpite de qual o melhor vermífugo do vizinho. Tá certo. Faça o teste. Tá certo. Doutor Tiago, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria então de agradecer a sua participação. Tenha um ótimo dia, muito obrigado e o senhor será sempre muito bem-vindo. Assim que estiver disponível aí, venha participar conosco, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Um abraço, prazer. Até mais. Até mais. Aí, falei com o doutor Tiago Galina e agora nós vamos conferir a meteorologia para a área de pastagem e agricultura, né? Então, confira. Condição típica de verão em grande parte das áreas produtoras do sudeste do Brasil. Mas ainda existem alguns produtores de milho
que estão reclamando da falta de umidade bem no interior de São Paulo, já que as pancadas estão bem irregulares. Para esta quinta-feira, há previsão de chuva nos 4 estados do sudeste do Brasil. E em Tupã, que é uma região que precisa de umidade para o desenvolvimento do milho segunda safra, a gente percebe que a quinta-feira ainda será de tempo com predomínio de sol. Já na sexta-feira, as pancadas retornam com máxima de 32 graus. O mesmo acontece neste próximo sábado. A quantidade de chuva varia de 30 a 70 milímetros. E fica bem nítido que são as áreas produtoras de café que vão ficar aí com os maiores volumes acumulados, com até 70 milímetros previstos. O segundo período, que vai do dia 13 de março até meados do dia 19, a gente vê que o Espírito Santo, parte aqui também do leste de Minas e oeste também do estado, é que ficam com as áreas de chuva mais significativa. Quem estiver colhendo a safra de verão pode ter algumas interrupções ao longo deste período. Muito bem, e agora nós vamos conferir a nossa agenda de leilões. Muito bem, o leilão, dia 9, a partir das 13 horas, acontece o leilão virtual Produção Máxima Paranoá Senepol, da Programa Leilões. Seguindo a programação da Programa Leilões, nós teremos no dia 10, às 9 horas e 30 minutos, leilão virtual Girolando Naturelli. No dia 10, a partir das 14 horas, domingo, o leilão virtual Gir Leiteiro da Fazenda Calciolândia. Às 21 horas, acontece o segundo leilão virtual Sela de Ouro com a Fiel Leilões de Manga Larga Machador. Portanto, está aí a nossa agenda de leilões. Eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Tiago Galina, hoje no especial sobre ovinocultura. Então, você que está nos acompanhando, não deu tempo de responder as suas perguntas, nós temos várias perguntas chegando, mas nós vamos encaminhar a quem de direito da equipe técnica do suporte aqui do Balcão do Boi, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia. Mas antes de ir embora, eu quero te convidar a conferir através do YouTube/Lance Rural todos os nossos programas. Confira tudo, acompanhe tudo que acontece aqui no Balcão do Boi. Fechou? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã, 8 da manhã, tem Balcão do Boi nessa sexta. Obrigado.